Oba! Sejam todas muito bem-vindas ao Ebencast, o melhor podcast sobre empreendedorismo feminino real. Vida ali, ó, no dia a dia, sem glamorização, a gente conta o que acontece. Gente, hoje eu estou muito feliz que eu estou com uma gravidinha maravilhosa. Ela que é rainha, né, amiga? É rainha das marcas, gente. Tenho o privilégio de ter a Agatha Costa como uma das nossas mentoradas, participante do Miss Mind, e hoje vai contar tudo para nós sobre registro de marcas, propriedade intelectual, com mais de 15 anos. Agatha, você parece ter 15 anos e você já empreende há mais de 15 anos no mercado. E ela é fundadora da Documenta Marcas, uma empresa que já auxiliou, gente, olha só, mais de 3 mil empresários em todo o Brasil na proteção e valorização de seus ativos intelectuais, que quase ninguém presta atenção, mas depois que dá problema chora, né, Agatha? Chora e chora muito, viu? Muito bom, que privilégio você estar aqui, minha amiga. Obrigada, é muito prazer estar aqui com você, minha professora, minha mentora. E acredito que nesse último ano, né, que a gente se conheceu, veio junto, eu cresci bastante como empresária e estar no melhor podcast de empreendedorismo feminino, para mim é uma honra. Agatha, você que já atendeu mais de 3 mil empresários, gente, mas eu lembro perfeitamente, né, do dia que eu te vi, no dia que você entrou, né, no Miss Mind, e muitas mulheres chegam até nós sabendo muito técnico, mas travada na hora de liderar e de escalar. Eu não conheço ninguém que entenda tanto sobre propriedade intelectual quanto você, né? Então não tem nota, né, não tem segunda opção, é sempre ali a Documenta Marcas. E como que foi para você? Qual foi a principal virada de chave na sua mentalidade de liderança dentro do Miss Mind, que te permitiu, né, parar de olhar só realmente para a operação e passar a enxergar o todo mesmo, toda a cooperação dentro da companhia? Me conta como que era a Agatha antes e depois. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. Então, meus 15 anos de experiência em propriedade intelectual vem porque eu comecei muito cedo. E eu sempre fui da operação. Comecei vendendo, depois liderando, depois gerenciando. E quando eu abri o meu negócio, eu ainda estava no modo operacional 100%. Então, eu tinha a parte operacional, as técnicas de venda, mas eu não sabia gerir o meu negócio. Eu me sentia muito perdida, muito frustrada. E quando eu entrei na EBEM, que foi através do Gestão Lucrativa, né? Eu conheci a EBEM no Conexão. Eu falo para todo mundo que o anúncio apareceu lá para mim porque eu estava pesquisando cursos de empreendedorismo para mulheres, porque eu já tinha ido em outros cursos masculinos e que eu olhava e falava assim, meu, não faz sentido o que você está falando. Eu não tenho esse tempo que você tem. Eu tenho filhos, eu tenho casa. Tem marido. É outra coisa, né? A gente sabe que o empreendedorismo para a mulher é mais difícil. E aí eu estava pesquisando e apareceu a EBEM. E no Conexão, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto. Muitas mulheres juntas, uma ajudando a outra, pegando na mão realmente, sentando para ouvir as histórias. E eu fiquei impactada com aquilo. E quando eu fiz o gestão, eu falei assim, meu Deus, eu realmente não sei empreender. Eu sei vender. E é por isso que meu negócio está de pé. Já estava com a empresa já há 5 anos, empreendendo sozinha. Mas ali eu tive certeza que eu ainda não sabia gerir o meu negócio, porque eu passava todo o meu tempo na operação. Eu não tinha um perfil corporativo meu nas redes sociais, para você ter ideia. Eu só tinha o da empresa. Eu não aparecia, eu só falava com os meus clientes em reunião, em videochamada, mas internet, nunca que eu ia lá aparecer na internet. Não pensava como empresária, eu pensava ainda como colaboradora. Então, foi uma virada de chave muito grande. E essa virada de chave transformou a minha vida. Porque todo mundo fala que tem uma Agatha antes e depois da EBEM. Eu não desminto, porque eu sei que é um mérito, foi uma construção que foi feita junto. Alguém confiou em mim, me deu o caminho, que o gestão lucrativa é isso, né? Mostra pra gente o caminho passo a passo. E eu fiz o passo a passo. Né? As meninas falam muito, você é uma bucha, tudo que a gente fala você absorve e faz. Eu faço porque eu vejo que ali tem outras pessoas que já tiveram os resultados que eu ainda quero alcançar. E eu ainda tenho muito tempo para isso. Então, eu absorvo e eu coloquei em prática. Tudo eu coloquei em prática. E eu fui vendo os resultados acontecendo e acho que foi me dando mais garra, mais ânimo, mais força. E dali para frente, muita coisa boa aconteceu. Maravilhosa, Agatha, é impressionante. E quando você viu Conexão, gente, aliás, quero fazer um convite muito especial para vocês. Dia 22, 23 e 24 de setembro,
Toque Marine Hall vai acontecer a 6ª edição do Conexão EBEM. Esse ano, Agatha, 3.000 mulheres. Meu Né? É Deus. um grande encontro de mulheres empresárias, onde sim, a gente fala sobre tudo. Né? Fala sobre o empreendedorismo feminino, sobre a questão saúde, fé, família, negócios. Mostramos o caminho, né? A gente fala realmente qual é o como você faz e tem muita história inspiradora, assim, né? Mulheres que tiveram a vida. Você está com a gente há quanto tempo, Agatha? Um ano. Fez Um um ano. ano certinho. Eu participei de 2 conexões. O primeiro, que foi esse que eu comprei o ingresso e fui. O segundo, a gente foi como marca patrocinadora. Que E foi uma bárbaro. realização para mim, porque eu olhei e falei, nossa, esse evento mudou minha vida e hoje eu tô fazendo parte como patrocinadora, marca amiga. E esse ano, com certeza, a Documenta Marcas vai estar lá novamente com o stand, ajudando mais empresárias a protegerem suas marcas. E porque eu acredito que fez uma mudança muito grande na minha vida. Então, se você ainda não foi, vai, que vale super a pena. Que bárbara. Você falou muito sobre o empreender no automático. É. E a gente vê muito isso aqui com as nossas alunas da EBEM. Elas chegam na nossa formação, né, que é praticamente um MBA, né, que é a imersão gestão lucrativa. E lá, gente, tenho meus 25 anos de empreendedorismo, né? Tudo que eu apliquei nos meus negócios, eu coloco lá, todas as formações que eu fiz fora e aqui no Brasil. Então a gente tira toda a espuma, vai direto para o café e aquela apostila dá para utilizar 100%, né, Agatha? Dá. E uma coisa muito legal, ela tira a gente do automático, só que a vida, o dia a dia do empreendedor acaba te puxando para o automático de novo em várias vezes. Várias vezes eu me vejo de novo na operação, só que aí a gente já sabe. Eu já tenho a consciência do que eu preciso fazer. Tem a apostila lá que a Tem. gente olha, e aí eu lembro, eu falo, não, eu já sei como que eu faço para sair daqui, onde eu tenho que estar, e a gente consegue se reorganizar novamente, porque eu acho que é uma coisa que fica marcada na nossa cabeça, e a gente não consegue mais voltar pro que era antes. É o que eu chamo muito de gestão helicóptero, lembra? A gente criou, gente, essa metáfora que é muito bacana, onde diariamente a gente está aqui na nossa empresa, né? Aqui, ó, sobrevoando. Então, geralmente, poxa, o marketing teve problema. O que que você faz? Você desce, resolve. Às vezes vai demorar uma semana na operação do marketing, vai demorar uma semana, mas resolve, sobe e fica de novo no seu estratégico. Depois, poxa, vendas, não batemos a meta. Desce, vai lá, conversa com o time de vendas. Poxa, vai ter que ligar, vai ter que realmente gastar a sola de sapato, né? Tirar a bunda da cadeira? Vai. Mas é de uma maneira consciente. Você vai para o operacional, ajuda, volta e continua sobrevoando, o que a gente chama de gestão helicóptero, né? Muitas pessoas, quando não tem consciência, ela acha que ela precisa ficar junto no operacional. Só que se você está aqui na base, no operacional, quem é que está realmente preocupado em fazer o seu negócio crescer? Se você está preocupado em fazer o teu negócio funcionar, quem é que está aqui olhando realmente possibilidades, investidores, novos eventos, novas possibilidades de crescimento, alavancagem? Então, é esse erro. Quando a gente começa a empreender, é porque geralmente a gente tem muita habilidade técnica. Mas para você escalar daquele verdadeiro salto quântico, você precisa sair da base, ter um time extremamente engajado, comprometido, que entenda, né, a sua missão, visão, valores, propósito, princípio e que você, de fato, esteja no topo. Senão não adianta. A gente fica o quê? Empresárias cansadas. Sim. E é isso que mais existe, né? De cada 10 mulheres, 7, no mínimo, já tiveram burnout, depressão, síndrome de ansiedade, porque é muita responsabilidade, né, Sim, Agatha? é muita E a gente responsabilidade. fica desacreditada, a gente acha que a gente não é boa. Aconteceu com você? Aconteceu muitas das vezes. Eu achava que eu não era boa o suficiente. Várias vezes eu pensei em voltar para outras companhias, recebi várias propostas para a diretoria. E eu falava assim: ah, eu acho que eu não vou ter os problemas que eu tenho hoje. Só que aí, quando eu penso o que eu quero para mim lá na frente, eu vejo que os problemas de hoje são necessários, que as dificuldades de hoje são necessárias. Só que muitas das vezes a gente não tem com quem falar, a gente não tem com quem se espelhar, em trocar experiência, então a gente acha que está sendo difícil só pra gente. E não é. Quando a gente convive com outras empresárias, troca com outras empresárias, que é a oportunidade que a gente tem bastante lá na EBEM, a gente começa a ver que é difícil para todo mundo. Então a gente tem que entender qual guerra que a gente quer lutar, né? Não dá para mim ficar me matando no operacional se eu posso, se eu tenho competência suficiente
para treinar meu time, treinar minha equipe, construir uma cultura que vá funcionar e eu possa fazer administração, escalonamento, fazer meu negócio de fato crescer, né? O que é o que vem acontecendo nos últimos meses. Que legal. E você falou uma coisa muito bacana, muito interessante, sobre realmente essa solidão empresarial e o fato de você não se mostrar. Né? Eu falo que a gente está nessa era da curadoria, da comunicação, que não basta só você ser, você precisa fazer e aparecer. Então não é à toa que a gente vê o pessoal lá da CIMED, nas mídias digitais, que a gente vê a Luísa Trajano no Magalu, fazendo, né, campanha, enfim, de marketing. Não existe, existe uma intencionalidade para tudo isso, né? E como que foi para você fazer essa transição? Porque o Miss Mind, ele traz muito disso, né? Então, a formação gestão lucrativa, ela faz com que você entenda qual é o seu papel de empresária e o Miss Mind te trouxe capa de revista, te trouxe podcast, te trouxe palestra, livro. Me conta, como foi para você palestrar no palco do Conexão, né, para milhares de mulheres, sendo uma Miss Mind? Isso era algo que eu não imaginava, né? Eu acredito que quando a gente começa a empreender, a gente tem vários sonhos, mas eu não tinha essa visão sobre mim. Eu tinha sonhos para o meu negócio. Então, eu apostava muito nas redes sociais da minha empresa. Desde quando eu comecei, a gente sempre fez conteúdo, sempre esteve presente nas redes sociais, mas a Documenta Marcas. A Agatha ninguém achava no Instagram. Eu tinha meu perfil fechado, pessoal, que eu usava com os meus amigos, com a minha família, mas não para falar de trabalho. E quando eu fiz o gestão, que eu vi aquelas mulheres e realmente lá no palco, eu olhava as redes sociais delas antes, elas falavam assim, eu entrei faz 7 meses. Eu ia lá e olhava 7 meses atrás para ver como que era o posicionamento. E eu vi que elas mudaram e que elas começaram a mostrar mais o trabalho dela. Eu falei, então é esse o caminho, eu preciso mostrar mais. E eu tinha medo, porque o mercado de marcas e patentes, ele é um mercado onde os donos da empresa não aparecem. É muito difícil você falar assim, eu tenho uma marca de patentes referência tal, o dono é fulano, igual a Magazine Luiza, a Trajano, a CIMED. A gente tem as pessoas específicas, mas na marca de patentes não tinha. E eu falei, tem uma cadeira vaga aí. Inclusive foi você que me falou isso, né? Tem uma cadeira vaga, então senta nessa cadeira. E eu falei, eu vou sentar. E eu já sou uma apaixonada por marketing, já estava fazendo faculdade de marketing, inclusive, na época. E eu falei assim, eu vou começar a aparecer. Porque eu nunca tive vergonha de aparecer. Mas eu achava que o público que eu falava não iria se identificar comigo. Seja por conta que eu sou muito nova, pelas minhas tatuagens, até pela forma que eu me posicionava. Então eu tive que trabalhar um posicionamento pessoal, que inclusive eu devo muito à Brenda, da Diva Boss, que me ajudou a enxergar esse meu lado e entender que eu tinha, sim, como ocupar aquele lugar. E eu acho que a partir dali tudo mudou. Eu criei meu Instagram do zero, faz pouco tempo que eu estou nas redes sociais e isso já trouxe um retorno tão grande para minha empresa e para mim como pessoa, porque agora as pessoas não conhecem só a Documenta Marcas, as pessoas conhecem a Agatha Costa, né? As pessoas vêm para Documenta Marcas através de mim. E ainda tem gente achando que na internet você não precisa aparecer. Mesmo a gente vendo esses grandes nomes que não precisavam estar ali, se a gente for falar financeiramente falando, já alcançaram ali números expressivos, né? Mas que entenderam que todo negócio precisa ter uma cara, porque as pessoas compram de pessoas, né? Elas não compram de empresas, né? Elas compram de pessoas. Então, eu começar a atuar nas redes sociais mudou muito a minha vida. Porque aí, como você falou, fiz a minha primeira palestra. A primeira palestra para mais de 2.000 mulheres. Eu tremia, eu falava, eu não vou conseguir. Eu acho que várias pessoas tiveram que ir lá comigo nos bastidores e me ajudar e falar, para de chorar. Eu fiz a maquiagem 4 vezes. A moça da maquiagem falou assim, se você chorar, eu não vou fazer mais. Porque eu chegava perto, vai 30 minutos, aí eu começava a chorar, não vou conseguir. Aí eu voltava lá para trás. E aí, quando eu desci do palco, depois de 1 hora lá em cima, mais o que a gente ficou nos bastidores, tinha gente esperando no meu stand para falar que se identificou com a minha história. E aquilo, para mim, me deu um gás, que eu falei assim, não, as pessoas querem me ouvir. O que eu falo também é validado. Não é só a minha empresa que tem essa confiança do mercado. Eu também posso ter. É a minha história, é o que eu construí, por que não falar? E aí falar, mostrar os bastidores, colocar a minha equipe também para aparecer, gerar conteúdo, porque sozinho a gente chega, mas demora, né? Com pessoas a gente chega mais rápido.
Então, eu comecei a criar uma cultura de estar nas redes sociais. Hoje, quando você vai fazer uma entrevista na minha empresa, tem essa pergunta. Você tem algum problema em aparecer nas redes sociais? A pessoa fala, eu não gosto, ela não passa. Porque é o dia todo gravando. Você entrou lá, tem gente com o celular gravando, é o vendedor, é o RH, é o líder. Vai ter alguém gravando, porque a gente entendeu que hoje o maior canal de comunicação é a internet e é gratuito. Qualquer pessoa pode ir lá fazer um vídeo e alcançar alguém. E melhor, mudar a vida de alguém, porque proteger marca é mudar a vida de alguém. Gente, é muito lindo, né? Porque, de fato, aquele palco, ele muda, né? Muda. As pessoas que pisam naquele palco, ele muda. E eu lembro nitidamente do seu nervosismo, né? De pegar na tua mão, falar, Agatha, né? É possível. E você saiu daquele palco já rainha das marcas, né? Isso é muito lindo. E a EBEM, além de ser uma escola de negócios, né? Desde o dia 1, eu construí, Agatha, que fosse uma escola de negócios para fazer negócios. Sim. Porque a gente precisa cada vez mais ser intencional, cada vez mais aprender, cada vez mais ajudar, cada vez mais colaborar, cada vez mais comprar uma das outras, por que não? Né? A nossa metodologia é baseada na nova era da economia feminina para a gente fomentar um negócio cada vez mais. E como que foi a EBEM para vocês quando a gente fala de negócios? Você conseguiu fazer negócios? Você gera negócios, além de toda essa influência que você se tornou? Gerei muitos negócios, continuo gerando. Eu acredito, na verdade não é o que eu acredito, é a realidade. Vender é resolver o problema de outra pessoa. E eu sempre trabalhei com registro de marcas e na minha percepção, as empresas grandes não tinham esse problema porque já sabiam sobre registro, já tinham protegido. E quando eu entrei na EBEM, eu comecei a perceber também que existem grandes empresários que já têm suas empresas aí há anos, faturando números expressantes e que ainda não tinham o registro, porque eles não sabiam que era um problema. Então, qual foi a minha estratégia para gerar tantos negócios? Foi mostrar para eles qual que era o problema que eles estavam, qual que era o risco que eles estavam. Então, me ajudou muito. A gente está em ambientes de mulheres que realmente estão dispostas a fazer negócios com mulheres, porque no mercado a gente sabe que tem essa questão de, às vezes, achar que a mulher não é tão capaz, né? Não é a melhor, que talvez é melhor fazer um negócio com um homem. E lá dentro não tinha isso. Então, quando eu abria a boca para falar, as pessoas falavam, não, eu tô com esse problema. Não, eu posso ter esse problema. Isso me ajudou a gerar vários negócios. A gente aumentou a nossa esteira de produtos e serviços, porque eu comecei a ver outros problemas que as pessoas não estavam enxergando, que não é só registrar a marca, precisa posicionar a marca também. E aí, dentro desse 1 ano que eu estou na EBEM, a gente conseguiu circular mais de R$ 94 mil em negócios entre mulheres. Fantástico. Então, eu consegui um número expressivo de clientes. Além essas clientes me geraram indicações. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis, esse número vai para um número muito maior, né? Que são das indicações das clientes que eu consegui lá dentro. E não só com registro de marcas, mas a gente começou a oferecer para elas branding, posicionamento nas redes sociais. Elas viam como que eu estava me transformando e queriam saber como fazer também. E eu falei, por que não ajudar? Fantástico. Se eu já tenho um negócio, se eu já tenho uma equipe, se eu já sei como que faz, se eu entendo de marketing, por que não mostrar para elas também que o caminho é aparecer nas redes sociais para gerar mais negócios? Então, desde lá, a gente vem, graças a Deus, fazendo muitos negócios. Que bacana. Se a gente for colocar isso, então, vezes 3, foram mais de R$ 300 mil por aí gerado, né? Das indicações das alunas e parcerias, tudo. portas abertas, outros lugares, é o poder da ambiência, né? Que é o que você fala muito. Muda a nossa mentalidade. Então, eu tive uma virada de chave, as pessoas ao meu redor mudaram totalmente, os ambientes. Então, eu falo que é realmente possível fazer negócio quando você está determinado a fazer aquilo. Então, se a gente falar realmente, né, desse valor, que são quase R$ 100 mil direto, teve as indicações, teve as pessoas que você conheceu lá e daí fez parcerias, né? Acho que vai para mais de quase R$ 500 mil até. Eu falo que as parcerias tem algumas coisas que não têm valor, né? Tem o que a gente vendeu, o valor, isso é ótimo, mas tem algumas coisas que não têm valor, como eu tive a oportunidade de escrever meu livro, a mostrar a minha história, né? A gente vai participar ali do Série Mulheres, Histórias Empreendedoras, e quem nunca se imaginou
que outras pessoas quisessem ouvir a história, poder colocar isso em um livro, é algo que não tem valor. Então, além das vendas, eu consegui algumas realizações pessoais que eu nem sabia que eu queria ter. Que bacana. Quais, por exemplo, Agatha? Se tornar uma palestrante. Então, agora eu sou convidada para ir nos lugares, falar sobre os assuntos, né? Ano passado, eu fui convidada pela Condizila para fazer uma palestra para alunos de um projeto social sobre direitos autorais, propriedade intelectual, uma marca que eu sempre amei, eu nunca me imaginei ali, né? E eles me chamaram, Agatha, eu preciso de alguém que entenda de direito autoral para passar para a equipe. Esse ano eu vou estar participando novamente do projeto, então para mim foi uma realização pessoal muito grande, poder desenvolver outros times, porque além agora do que eu faço dentro da minha equipe, as empresas estão me contratando para dar treinamento sobre vendas para o time, para a operação, então isso também virou uma realização para mim, porque eu sempre gostei muito de ensinar. Eu sou a pessoa que eu gosto de falar, que eu gosto de ensinar, que eu não gosto de guardar o segredo para mim. Você me perguntar assim, como você fez para vender? Eu vou chegar e vou te falar, eu fiz isso, faz desse jeitinho que vai dar certo. E você ser remunerado por isso é muito bom, né? Você mostra que realmente você está no caminho certo. Então, foram algumas das realizações. Quando eu entrei na EBEM, eu ainda morava na comunidade, porque eu vim de comunidade. Então, eu já trabalho com marcas e patentes há 15 anos, minha empresa tem 6 anos e eu ainda morava na comunidade. Eu consegui conquistar uma casa em um lugar muito melhor, dar uma qualidade de vida para minha família. Então, são conquistas que a gente não consegue colocar valor no papel, mas que para mim fizeram muita diferença. Fantástico, gente. E a gente sente esse brilho no olho, esse desejo. E o melhor de tudo, Agatha, quando a gente consegue passar isso para o nosso time, né? Dentro do nosso programa de mentoria, a gente tem aulas semanais, onde a empresária pode ir e pode também levar o time. Se ela não puder ir, o time pode ir sozinho, tranquilamente. São mais de 30 matérias, Sim. desde inteligência artificial, inteligência emocional. Ontem foi uma aula de física quântica, né? Sim. Super diferente, produtividade e tudo mais. E o seu time sempre está lá, e o quanto eles falam dessa sua transformação. Como que é realmente ter o time participar desse processo evolutivo, que não só você está evoluindo, mas todo o time está indo junto? Eu fico até besta quando eles vão, eu até me emociono, porque eles sempre falam da mudança. Porque vocês que me conhecem há menos tempo já enxergam uma mudança, mas quem está comigo desde o começo enxerga uma mudança surreal. E eu tive que levar eles para eles entenderem. Porque a percepção que eu tinha é que eles olhavam para mim e falavam assim, o que aconteceu? Você está doida? Você era de um jeito, agora você está de outro. Porque eu sempre fui muito masculina, porque na minha cabeça eu tinha que ser firme o suficiente para ninguém ver fragilidade em mim, para realmente ser ali a dona da empresa. E aí eu não tratava como eu deveria tratar, eu não olhava para as pessoas como eu deveria olhar, e tudo isso mudou. E eu falei, eu preciso trazer meu time. E hoje tem briga. Se falar assim, tem curso amanhã, todo mundo quer ir. A gente fez uma lista, e aí tem a sua próxima vez. Inclusive, pediram para mim colocar curso na EBEM como meta. Quem vendesse, porque a gente tem uma roleta de prêmios, para colocar dentro da roleta curso da EBEM. Porque como só pode levar 2 pessoas em cada curso, eles querem que eu sorteie para poder levar mais pessoas no curso. Então, eu achei isso incrível, porque foi muito mais fácil. Quando o nosso time... E é aquele ditado, né? Santo de casa não faz milagre sozinho. Então, precisa levar, precisa colocar em outros ambientes que às vezes eles não tiveram acesso, eles verem outras pessoas. E é engraçado que eles sempre voltam. Agatha, falou exatamente o que você me fala. Quando vai num curso de vendas, a Tati falou uma coisa que você sempre fala. Eu falo, né? Só que o impacto que tem é diferente. Porque às vezes eles desacreditam, né? Precisa ouvir. E aí, eles chegam lá, são super bem atendidos. Aí isso já trouxe a cultura de encantamento de cliente, que fez a gente chegar numa avaliação muito boa no Google. Isso também é mérito dos cursos, porque a gente estava caindo a nossa avaliação, né? Porque tinha uma parte que as pessoas querem vender e não pensa no encantamento. E depois que eu levei eles para o curso, isso mudou totalmente na cabeça deles. Então, hoje a gente tem avaliações muito melhores, a gente já está com 4,7 no Google, mirando aí os 5 estrelas, que é difícil, viu, gente? É uma luta. Mas trabalhando com encantamento, e essa cultura ficou tão forte que com eu lá ou sem eu estar lá,
o atendimento é o mesmo. E isso foi possível através de eles irem no curso, de eles estarem lá, de eles ouvirem de outras pessoas. E eles chegam com certificado e aí eles pedem para mim dar a moldura para eles colocar e eu acho muito legal. Ai, que lindo, gente. Então, para resumir aqui, existe uma Ágata antes e depois. Existe. Como que você se descreve essa Ágata antes? Antes, muito medrosa. Eu sabia o que tinha que fazer, eu sabia qual era o próximo passo, eu sabia o que eu teria que abrir mão, eu sabia o que eu teria que me esforçar mais, o que eu teria que estudar mais, que eu não era tão boa. Só que eu tinha medo. Então eu ficava, deixa para depois, deixa eu ficar no que eu sei, no que eu tô confortável. Deixa eu ficar aqui na operação, vendendo. Depois, à medida que for crescendo, eu contrato alguém para fazer isso. E eu vi que não é assim que funciona, né? Porque muitas das vezes a gente não tem o conhecimento e coloca alguém lá e essa pessoa engana a gente. Então eu tinha muito medo. E agora eu não tenho mais medo. E não é nem sobre não ter medo, acho que é ir com o medo mesmo, porque o medo me parava. Eu tinha medo, eu voltava 3 degraus. Agora eu tenho medo, esse medo me impulsiona, parece que eu subo 3 degraus de uma vez. Que bárbaro. Então, é interessante, porque a gente não consegue enxergar, né? A gente vê essa Ágata corajosa, que vai lá, faz o que deve ser feito, de uma maneira muito tranquila. Não, tem que ser feito, tá bom. Né? Choro, mas vou lá e enfrento o palco. Então, a Ágata era uma Ágata medrosa e hoje, como que você se considera a Ágata hoje? Hoje eu me considero muito ousada, porque eu estou dando passos assim, que as pessoas olham e falam assim, você é doida fazer isso? Tem certeza? Tá indo tão bem, você vai querer se arriscar mais? E eu vou com medo mesmo, tremendo mesmo, chorando mesmo, porque não é fácil. Todo dia é uma coisa nova, o mercado muda, né? E a gente tem que estar ali se adaptando, mas eu aprendi que tudo que a gente quiser e que a gente botar nossa energia, né, que eu sempre falo, que a gente acreditar, a gente consegue fazer. Então, não tem mais nada hoje que me pare. Vai com medo, vai cansada, vai sem saber qual vai ser o resultado, mas vai com propósito, determinação, fé, que as coisas vão acontecendo. Maravilhosa, maravilhosa, Ágata. E você é uma excelente vendedora, né? Como que você faz essas ações de vendas dentro do teu negócio? Assim, cada pessoa do seu time tem uma meta individual ou é conjunto? Como que funciona a roleta lá? O que você faz aí? O que você pode ensinar para a mulherada também colocar nos negócios dela? Porque todas as empresas que existem no mundo são empresas de vendas. Então, né? E os 2 departamentos, únicos que qualquer empresa existe, tem que ter, é o departamento de vendas e o que ajuda a vender. Então, almoxerifado, financeiro, marketing, RH, ajuda a vender. Porque, basicamente, se a empresa não vende 3 meses, 6 meses, 1 ano, não existe empresa, não sobrevive. Então, como que você cuida do coração da empresa, que são as vendas? Esse é o principal ponto que eu defendo dentro da empresa, que todo mundo lá sabe que lá é lugar para vender. Você chegou, é para vender. Desde a colaboradora que faz a limpeza, ela já sabe que ela tem que me entregar o escritório limpo, tal horário para o time chegar, já poder sentar e trabalhar. Porque se todo mundo que está ali na empresa não sabe qual que é o propósito, as coisas não andam. Então, quem vende, quem não é das vendas, quem é do administrativo, quem é do marketing, não importa. Sabe quais são as metas, sabe quais são os objetivos, a gente é muito transparente em relação a isso. Eu gosto muito de mostrar para eles números, porque muitas das vezes a gente acha que a gente está indo bem e os números não mostram aquilo. Então, eu gosto de mostrar números e eu sou uma pessoa que eu mostro para eles na prática. Então, eu comecei a empresa vendendo sozinha. Nos primeiros 3 meses eu vendia sozinha. Depois eu comecei a contratar. Aí eu comecei a multiplicar esses talentos. Então, a gente dá muito treinamento. Eu acho que treinamento é a base. Não adianta. Empreendedor preguiçoso que não gosta de dar treinamento, não adianta querer cobrar meta do time. Ah, mas já tem experiência, já veio do mercado. Não importa. Cada lugar tem seu jeito de vender. Cada produto tem seu jeito de vender. Principalmente serviço, que é algo intangível. O cliente ele não está procurando, não passou na frente da sua loja, gostou e entrou. Ele nem sabe que ele precisa muitas das vezes daquilo, principalmente registro de marca. Hoje, 90% ainda dos clientes que entram na Documenta Marcas vêm depois de ter um problema. Ainda é um número que a gente está tentando mudar essa realidade. O meu desejo é que os empresários comecem a registrar a marca antes de ter um problema. Fica mais fácil para ele e mais fácil para mim também.
Então, é uma realidade que a gente está tentando mudar. Enquanto a gente não muda essa realidade, não dissemina essa informação da importância do registro de marcas, a gente precisa pegar o telefone, ligar e mostrar onde está o problema. Então, hoje ainda, 80% das minhas vendas são feitas de maneira ativa. A gente vai atrás do cliente, não tem essa de ficar esperando o lead cair no WhatsApp. Claro, a gente investe em marketing, tem o lead que cai no WhatsApp, mas não é porque caiu no seu WhatsApp que já está vendido. Você Que tem legal. que Você faz o buscar. trabalho de SDR ou não? Cada vendedor vai lá, liga e vende o seu. Não tem, closer não tem SDR. Todo mundo Não é tenho, vendedor. porque eu já trabalhei dessa forma, de ter o SDR, de ter o closer, mas nunca era responsabilidade de ninguém a falta de bater meta. Um culpava o outro. Ah, quem agendou não agendou a reunião qualificada. Ah, eu agendei. Quem não vendeu, a culpa é de quem vendeu. Então, eu nunca tinha como mensurar quem estava indo bem, quem não estava indo bem. Então, eu comecei a treinar eles para fazer tudo do início ao fim. Então, o vendedor, ele atende o cliente desde o primeiro contato e ele só para de falar com o cliente quando o problema do cliente está solucionado, que é quando gera o processo e aí vai para a parte administrativa, aí tem o sucesso do cliente que dá sequência aí no back-office, acompanha esse cliente o restante de tempo na casa. Mas do primeiro contato até o cliente estar com toda a documentação completa, é trabalho do vendedor. E aí ele tem metas, essas metas são mensais, a gente desenha a meta, não adianta só ter uma meta, porque as pessoas não têm esse hábito de calcular. Então a gente desenha a meta, tem a meta mensal, quanto eu preciso trazer por semana, quanto eu preciso trazer por dia. Se no dia você não trouxe aquele valor, aquela meta, aquele resultado, você está atrasado. Então, no dia seguinte, você está devendo o resultado do dia anterior. E trabalhar com meta não precisa ser algo que vai deixar o seu colaborador doente. Porque eu comecei a empreender porque eu fiquei doente. Então, eu não queria isso dentro da minha empresa. Então, eu comecei a trabalhar para que eles enxergassem a meta como uma possibilidade de mudança de vida. Porque eu, com 18 anos, eu já ganhava igual minha mãe, que é uma corretora de imóveis super bem sucedida, com vendas, sem ter estudo. Na época eu não tinha nem terminado o ensino médio, eu fui terminar depois, fui entrar na faculdade bem depois. Numa realidade que eu tinha coisas que outras pessoas não tinham, porque eu vendia, porque eu trabalhava com vendas, não tinha salário fixo, era só comissão. Então, hoje, eu sei que para você fazer uma pessoa vender, você não precisa deixar ela doente. Só precisa que o espírito do vendedor morda ela ali para ela entender que aquilo ali vai fazer ela mudar de vida. Então, a gente trabalha muito mentalidade. Fantástico. O primeiro treinamento que eu dou é mentalidade. O que você quer, como a gente vai chegar nesse resultado, como a empresa pode te ajudar a chegar nesse resultado. O segundo treinamento é a parte técnica. E eu falo para eles, 20% é técnica, 80% é mentalidade. Você pode ser a pessoa mais técnica possível, você vai passar tudo para o seu cliente, ele vai fechar com o concorrente. É isso aí. Então, trabalhar com vendas, você tem que ser muito forte, porque é muitos nãos, é frustrante. Hoje ninguém quer atender telefone, então fazer venda fria é muito difícil. A gente liga em 300 para falar com 30. Desses 30, a gente consegue levar 10 para a reunião, então é cansativo. E aí eu comecei a investir em tecnologia. Então, a gente tem sistema que liga e já transfere direto para o colaborador, que ajuda muito ele nessa etapa. Mas todo treinamento sou eu quem faço, eu não terceirizo. Eu acho que venda não tem que terceirizar para ninguém. Claro que eu levo outras pessoas para dar treinamento, para agregar, outros profissionais, pago curso para eles fazerem. Mas você tem que estar ali no dia a dia, você tem que pegar um telefone e ouvir num formato que o seu vendedor não saiba que você está ouvindo, né? Hoje tem tecnologia que te permite fazer isso. Eu tenho lá o meu espião, eu entro na ligação, eles nem sabem que eu estou ouvindo a ligação. Consigo falar com ele enquanto ele está falando com o cliente. E isso é muito importante para a gente ver onde está errando. Porque senão entra no automático. Se a gente que é dono da empresa entra no automático às vezes, por que o colaborador não? Então, eu acompanho muito isso e quando eu vejo que eles vão perder a venda, eu entro. Eu ainda entro, ainda... Me coloca, então, nessa reunião com esse cliente. Está difícil? Me coloca na reunião com essa cliente. Eu sempre estou disponível para o time de vendas. É o único departamento que consegue falar comigo qualquer hora do dia. É o time de vendas. Fantástico. É o coração, né? O que impulsiona. Isso é fantástico. E me conta uma coisa, minha amiga. Para fechar, tá? Eu quero puxar o seu lado agora consultora, com mais de 15 anos de mercado no ecossistema, né? Bom, aqui no ecossistema da eBem, nós impulsionamos muito, né, marcas a faturarem milhões e ganharem aí o Brasil inteiro.
Mas qual é o risco real, né, que uma empresária corre ao escalar o seu negócio e investir em marketing sem ter o registro da marca bem feito? O que você diria para a empresária que está assistindo a gente agora e que está deixando a segurança, né, do seu maior patrimônio, seu maior ativo dela para depois? Do tipo, ai, comecei a empreender, depois a gente vê isso. Aí é que é o perigo. Eu falo para todo mundo que construir uma marca sem registro é igual você construir uma casa num terreno do vizinho. Você investiu seu tempo, seu dinheiro, seu sonho, tudo que você tinha ali. Só que não é seu. A documentação está no nome de quem? E marca sem registro é marca sem dono. Você só é dono do nome quando você tem o certificado de marca registrada. Só que isso não é ensinado. Então, muitas das pessoas não registra porque não quer, registra porque não sabe. Mas ainda assim, tem quem pense, eu sou pequeno demais, deixa mais para frente. E aí que mora o perigo, porque quando a sua marca se torna conhecida, foge do seu controle quem vai usar. E aí imagina você montar uma reputação, investir em marketing, investir em dinheiro, porque não é barato criar uma marca, impulsionar uma marca, fazer uma marca se tornar conhecida, fidelizar cliente não é fácil e perder a sua reputação. Porque se alguém tirar a sua marca, ela tira a sua reputação. Você pode ser a melhor. Pode ser a melhor. Se hoje o McDonald's trocar o nome e não se chamar mais McDonald's, acabou. Ninguém mais vai no McDonald's. Porque as pessoas vão por ser um McDonald's, não vai pelo lanche. Né? Porque hamburguerias existem várias por aí, lanches artesanais, lanches maiores, melhores, tem vários por aí. Mas as pessoas ficam com vontade do Mac, porque a marca já se tornou parte do dia a dia das pessoas. Então imagina perder esse nome de um dia para o outro. Então, gera muito prejuízo. Eu já conheci clientes que tiveram prejuízos de 120 mil e ele tinha menos de um ano de empresa. Imagina quem já está aí com 1, 2, 3, 10 anos e ainda não registrou a marca. Então, muitos ainda veem isso como algo supérfluo, um luxo. Ah, isso é para marca famosa, isso é para empresa grande. Na verdade, não. É ao contrário. O registro faz antes de você começar a investir na marca. Não é depois. Porque se você registra antes, você pode investir com segurança. Você está investindo numa casa no seu terreno. Se acontecer alguma coisa, a marca é sua. Agora, se você investe em uma marca sem registro, está investindo no terreno de outra pessoa. E aí, é terra sem lei. Qualquer um pode usar, pode sujar a sua reputação, pode prestar um mau serviço e pior, pode registrar antes. E aí, registrou antes, não tem choro, não tem acordo, não tem conversa, perde, e aí não tem muito o que fazer. A lei ela é bem específica aqui no Brasil. Dono é quem registra primeiro, não é quem abriu o CNPJ primeiro. Então, agora a gente está até em parceria com o Sebrae, disseminando essas informações para o micro mesmo, o pequeno empreendedor, já criar a empresa dele, criar a marca dele do jeito certo. Criei a marca, fiz um logo, eu já registro. Fantástico. As pessoas não têm o conhecimento, eu sempre falo, né? Conhecimento é poder. Né? As pessoas acham que isso é bobagem, gente, mas o que faz realmente a tua empresa ter muito mais sucesso do que a outra é o quanto você sabe, o quanto você encurta o caminho. E a gente precisa, é o nosso papel como empresária, muitas vezes, divulgar isso. Eu falo sempre que às vezes o cliente ele não sabe que ele precisa do seu serviço, sem a pessoa, né, antes realmente ter aquele desafio. No caso da EBEM, depois que ela participa das nossas imersões, das nossas aulas, ela fala, poxa, como que eu vivi tanto tempo sem? Né? Não sei se você tem esse sentimento também. Mas antes ela fala, poxa, para que uma escola? Não preciso, já cheguei até aqui. Então, acho que a nossa responsabilidade cada vez mais educar o nosso cliente o quão é importante ele ter esse produto ou ter esse serviço, né, Agatha? Exatamente, é uma coisa que você fala muito e que eu falo muito, inclusive para o meu time, que se a gente não mostra para ele o risco que ele está tendo, o porquê que ele precisa da gente, a gente está sendo irresponsável. Porque eu tenho essa informação, eu sei o quanto é importante, eu acompanho centenas de casos de pessoas que perderam marca. Eu tenho clientes que eles só foram conseguir o registro depois de 20 anos, porque eles tentaram muito tarde, isso ficou muito custoso para eles. Então, às vezes, o empresário fica com medo, eu vou investir nisso, estou começando agora, eu vou tirar dinheiro do meu caixa para registrar a marca, mas eu garanto, é melhor você investir no começo, que não é um serviço caro, exorbitante, não, pelo contrário, as pessoas têm uma visão muito
errada sobre registro de marcas. Então, é melhor você investir no começo do que lá na frente, depois que você investiu tudo, você perder. Porque aí pensa, trocar fachada, trocar uniforme, trocar redes sociais, fazer seu site do zero, conquistar a confiança dos seus clientes de novo, leva tempo e muito dinheiro. É um desafio, gente, é um desafio, então se preparem dentro disso. Agatha, e como que é essa Agatha? É mãe, é esposa, amiga, né? Dentro da IBEM a gente utiliza muito a metodologia de produtividade para conseguir dar conta do todo. Como que você se organiza realmente agora que você está com um ser humaninho, né, novo vindo aqui? É o terceiro? Isso. Tenho 2 filhos, eu tive uma filha na adolescência, que foi, eu acho que minha virada de chave para mim querer mudar de vida, porque eu tinha acabado de entrar na empresa, eu era muito nova, eu tinha 1 ano de empresa, e ali as pessoas sentaram comigo e falaram, bom, você não tem para onde correr agora, você precisa ganhar dinheiro. E eu falei, não, eu quero ganhar dinheiro. E minha filha nasceu, com 1 ano eu já tinha colocado ela em escola particular, vendendo. Mas era uma realidade totalmente diferente, né? Essa é a minha primeira gestação realmente sendo uma empresária. Todas as outras foram sendo ainda um CLT, né? Ainda com a jornada de trabalho. Então, eu ainda estou naquele momento de equilibrar os pratinhos, de preparar para mim conseguir pela primeira vez tirar um período de licença realmente quando esse bebê chegar. Porque das últimas vezes, das 2 gestações, eu ganhei o bebê, na outra semana eu estava com eles no escritório. Minha filha foi criada no escritório, era eu vendendo com o bebê conforto aqui no pé, e ela ficou até 2 anos comigo no escritório. Depois eu coloquei ela na creche. Meu filho também, meu filho chega lá na empresa, ele já fala, pessoal, entra na ligação, vocês estão fora da ligação. Ele grava para vídeo para internet e quer receber, tá? Ele não é de graça, não. Mãe, quanto que eu vou receber? E aí eu negocio com ele. Só que essa gestação eu quero diferente, eu quero ter um tempo para mim e eu estou me organizando para isso. Então a gente está num momento de muito trabalho para colocar as pessoas certas nas cadeiras certas para mim conseguir ter esse tempo de qualidade, porque eu ainda não tive. Eu ainda não consegui ainda equilibrar minha vida para ter os 888 que a gente aprende tanto que é importante para a gente que é mulher. Então, ainda estou nesse processo de construção para mim conseguir, pela primeira vez, aproveitar a maternidade. Que legal. E tudo isso com o time engajado, com o time comprometido, com a turma indo lá na IBEM, fazendo as formações, Sim. né, para realmente conseguir vender, fazer essa máquina de vendas nunca parar, para a gente poder sossegar um pouquinho, né? Eu acredito que eles entenderam qual que é o propósito de trabalhar com marcas patentes. Porque até então, trabalhar só por dinheiro dá certo. Mas tem uma hora que a pessoa cansa, que arruma outra oportunidade que vai ganhar o dinheiro maior. Mas eu fiz eles entenderem o propósito. Como que eles estão sendo importantes na vida de outras pessoas. E quando a gente faz o encantamento de cliente, o próprio cliente dá esse feedback de volta. Então, os clientes, eles estão vendo as histórias dos clientes, as conquistas. A gente estava com um cliente agora que ele estava com uma disputa contra o SBT. E esse cliente chorava nas ligações para a gente, Agatha, eu preciso dessa marca, essa é o meu nome, eu quero que a minha construtora, eu só preciso desse registro para conseguir outros contratos que precisa ter marca registrada. E ele não estava conseguindo, porque a marca dele tinha o mesmo nome de um programa do Domingo Legal. E aí a gente entrou e foi tanto tempo, e esse cliente falou com tantas pessoas dentro da equipe, que eu acho que quando a gente conseguiu o sucesso dessa marca, que a gente conseguiu que o INPI aceitasse, foi uma luta, mas a gente conseguiu, a equipe vibrou, parecia que eles tinham ganhado. E eu falei assim, agora vocês entenderam qual que é o nosso propósito. Não é só vender, é realmente entregar, realmente fazer com que o sonho do cliente esteja protegido. E a gente colocou esse lema lá na empresa, a gente trabalha protegendo sonhos. Então, o time está muito engajado, porque eles estão vendo a importância que eles estão fazendo na vida de outros empresários. E aí, quando a gente trabalha com propósito, não tem quem segura. Maravilhosa, gente. A Agatha realmente, olha, não parece aquela menina que eu conheci. É um avião, gente, super, super, super voando, escalando, fazendo bonito, ensinando, mentorando, né, Agatha? Isso. Um orgulho nacional, gente. Agatha, conta para nós agora um pouquinho, então, um conselho.
né? Um conselho, uma pedra preciosa, um diamante que você possa entregar para nossa audiência. Nossa audiência que é tão importante, que é tão afetiva, que é tão carinhosa, são empresárias que estão ali, né, o tempo todo também se aprimorando. O que você pode deixar de presente para elas, que você gostaria que alguém tivesse te ensinado, de repente não te ensinou, ou te ensinou muito tarde, mas que você gostaria de repassar, como em formato de presente? Eu acho que o único responsável pelos nossos resultados somos nós mesmos. E a gente precisa entender isso. Enquanto a gente não entende isso, a gente terceiriza muito a culpa do acaso, da situação, da infância, das oportunidades. E quando a gente entende que o único responsável somos nós mesmos, a gente tem o poder na nossa mão de mudar. E foi isso que eu fiz. Eu entendi que eu poderia mudar a minha história, a história do meu negócio, da vida até dos meus colaboradores, porque eu já vi muitas pessoas ali realizando sonhos. Então, eu entendi que eu era a responsável. Aí eu realmente tomei a rédea da minha vida, do que eu queria para mim. Mas tudo isso levou muito tempo. E enquanto isso não acontecia, eu me sentia muito frustrada, eu desistia fácil das coisas, eu não tinha coragem de dar o próximo passo. E aí, depois que eu tive essa mudança de mentalidade, que eu tive acesso a outras pessoas, que eu conversei com outras mulheres e que elas me deram esse conselho: para de ter medo, para de ser medrosa, você consegue, olha tudo que você já fez. Eu nunca via tudo que eu já tinha construído, eu só vi o que faltava. E isso acho que é um erro de muitas empresárias. A gente olha e fala assim: não estou tendo tempo muito com meu filho. Aí a gente fica triste por isso. Mas espera aí, olha o tanto de coisa que eu estou conseguindo proporcionar para os meus filhos que eu não tive. Né? Então, às vezes a gente tem que colocar na balança e ver também tudo de bom que a gente fez, tudo que deu certo, para isso motivar a gente. E eu era uma pessoa que eu motivava todo mundo, menos eu. Eu nunca me motivava. E como eu era muito sozinha, não tinha alguém para me motivar. E um conselho que eu dou é: tenha um líder, tenha uma pessoa, porque da mesma forma que o nosso time precisa da gente, a gente precisa de um mentor, né? Que foi quando eu tive a minha primeira experiência de mentoria com a Tati. Pessoas que te mostrem o caminho, que te mostrem o seu potencial, que te desafiam, que te cutuquem realmente, fala assim: não, peraí, você está sendo irresponsável, você está errando, você tem que abrir seus olhos, você tem que melhorar sua gestão de tempo, você não pode deixar seu financeiro para lá, você tem que pegar a rédea, você tem que olhar, você tem que estudar. Então, um conselho que eu dou é: assuma o protagonismo da sua vida. Porque se você não assumir o protagonismo da sua vida, outra pessoa vai assumir por você e aí realmente o controle não vai estar nas suas mãos. Fantástico, gente. Quanto orgulho, maravilhosa. Gente, esse podcast, ele existe porque nós temos aqui mulheres incríveis e temos também os nossos patrocinadores, estão sempre conosco. Então, quero agradecer MVPN. Se você precisa de uma assessoria de investimento que cuide do seu dinheiro realmente, é necessário mulheres olharem para essa parte financeira. Pode procurar a Paula, você vai adorar. Tem a Talk Communication, que é uma empresa também de tecnologia, onde tem excelentes ferramentas de comunicação e de inteligência artificial. A gente está vivenciando tanto isso, né? A importância de economizar tempo e dinheiro com tecnologia. Tem a Agrega Benefícios, uma super empresa de plano de saúde, enfim, tudo que você precisa para cuidar bem dos seus colaboradores, que é o seu cliente número 1. Depois a gente tem a Mondial, e a gente adora todos os eletrodomésticos, eletrônicos, chapinha, Eu amo. Babyliss. No último EBEM, eu ganhei 5 produtos da Mondial. Eu tava super com sorte. Você sempre ganha todos os sorteios, né? Só lá, não sei porquê. É impressionante, é o impressionante seu mesmo. lugar. É. Gente, a Phelps maravilhosa, shampoo, deixa os nossos cabelos muito mais bonitos, shampoo, condicionador, enfim, uma marca brasileira da Juliana, uma mulher, olha, que faz bonito. E a Film Lab, que é esse espaço lindo, aqui onde tem essa equipe super qualificada, que faz toda a produção dos nossos áudios visuais lá da EBEM. Então, super indico a vocês conhecerem a Film Lab e a Willa também, que é uma Miss Mind, também uma professora de cantatória que arrasa demais. E se você gostou, você comenta, você compartilha. Te vejo no dia 22, 23, 24 de setembro, no nosso grande encontro
Conexão EBEM. E também, se você quer acelerar o seu negócio, se você quer ter resultado com lucro e felicidade, vem fazer a nossa formação Gestão Lucrativa. Te espero na EBEM, né, Agatha? E eu também, viu? Isso aí, bora lapidar. Vamos juntas, mulheradas.